Você sabe que tem uma questão muito curiosa nesse sentido, porque as pessoas que defendem as práticas de cura gay, ou as terapias de reversão da sexualidade, e aí é muito curioso porque essa expressão reversão, eu quero falar um pouquinho daqui a pouco para vocês, sim, por sim. que ela se chama reversão. Vou até anotar. Isso é interessante. Mas ela tenta reduzir a homossexualidade a um mero comportamento. Entendi. Então, por isso que eu falo que é uma articulação equivocada de uma certa leitura psicanalítica com uma questão comportamentalista, porque a sexualidade, ela é reduzida a um comportamento. Então, assim, não importa se você continua sentindo. Importa como você vai se comportar. O seu comportamento. Exatamente. Importa que você não realize o seu desejo. Mas eles nem usam a expressão desejo, né? Tipo, importa que você não realize aquilo que você tá sentindo. Não pratique isso. Exatamente. Não pratique. Mas aí tem uma coisa muito equivocada, porque na época eu ficava assim... muito em questão, porque tem um versículo bíblico que diz, né, Jesus em um determinado momento fala que não importa simplesmente que você não faça alguma coisa. Se você pensou, já é pecado. A intenção, né? Exatamente. Então, se você pensou, já é pecado. E aí eu ficava, não, então eu não posso sentir. Não posso nem agir, nem sentir. Exatamente. Então, se eu tô sentindo é porque tem alguma coisa errada ainda. E o que eu queria era que o meu desejo mudasse. E era muito engraçado porque eu não pensava que eu queria ser heterossexual. Eu só pensava que eu não queria ser gay. Entendi. Eu não tinha um outro movimento, né? Era só, eu não quero sentir isso, ponto. Porque eu tinha muito medo de sentir aquilo e pronto, se eu sentir isso, eu vou ser excluído. Ser expulso de casa, eu nunca vou ter família, eu vou ficar sozinho pra sempre, eu vou ficar completamente desamparado na vida, nunca ninguém vai querer ter nenhum tipo de relacionamento comigo, eu vou ficar completamente sozinho, isolado no mundo, né? Então tinha esse movimento também que se dava. E aí, quando eu, até os 22 anos, né, eu fui fazendo esse movimento que eram os aconselhamentos. E aí também tem uma coisa muito curiosa, porque até esse tempo, eu fiz terapia com 2 psicólogos. 2 psicólogos que também tinham esse pertencimento evangélico, religioso evangélico, e isso era dito, nessa linha. Exatamente. E um deles era pastor, né? E eu fiz isso com ele por um tempo, aí ele adoeceu, não consegui mais fazer com ele e fui fazer com uma outra psicóloga. E aí essa outra psicóloga era muito curioso, porque ela orava por mim no final das sessões, assim. Ela chegava e orava por mim no final das sessões. E eu achava aquilo ótimo. Achava aquilo maravilhoso. Falei assim, nossa, eu tô aqui com alguém que é da psicologia que tá orando por mim. Né? Duas coisas. Naquele momento... Eu tô unindo as duas coisas maravilhosas. Eu falei assim, pronto... encontrei. E aí passei por um tempo também, e esse movimento muito, seu pai é ausente, sua mãe super protetora, uma investigação muito grande para ver se eu tinha passado por algum tipo de abuso sexual infantil, porque isso mexeria completamente com a minha sexualidade, mudaria completamente o curso da minha sexualidade, enfim. Então passei por esses movimentos. Com 22 anos eu pensei, cara, não tá dando resultado, não tô... Eu continuo desejando, exatamente. Sentindo, só não tô executando. Exatamente. E os meus pais não sabiam de nada disso. Achava que você ia pra igreja e estavam maravilhados. Às vezes eu ia... vive na igreja. Exatamente. E até então, né, eu fiquei completamente envolvido na igreja. Tanto que quando eu terminei meu ensino médio, eu não pensava em fazer outra coisa a não ser seguir uma carreira religiosa, né? Eu queria ser pastor e tal, e eu fui, enfim... intitulado como líder de música na igreja com 18 anos. Eu também me envolvi muito com música nesse momento. Então eu era tanto o líder do grupo de música, quanto eu era o vocalista principal da igreja. E com 18 anos, todo mundo olhava pra mim e falava assim, nossa, rapaz perfeito, modelo de tudo. E eu, assim, vivendo uma luta que mal... E ao mesmo tempo Exatamente. Sendo aplaudido por estar ali, né? Cantando na igreja, participando dos grupos, liderando. Sendo uma referência, né? Referência. Sim, e aí... como um líder religioso... Como uma referência naquele momento, exemplo. eu
falava homossexualidade era pecado, ali, no púlpito, aquela coisa toda. E falava com veemência. Eu seguia aquele movimento, porque eu acreditava, de fato. Sim, você estava buscando realmente sair dali. Exato. E vivendo nesse espaço, né? Eu digo uma coisa muito curiosa nesse sentido, porque quanto mais eu estava naquele espaço, né, de exposição, eu conseguia esconder mais determinadas coisas. Quanto mais eu ficava num espaço de exposição, eu escolhia o que era mostrado. Entendi. Então, foi criando um personagem. Exatamente. Então tinha esse movimento, porque eu tinha muito medo que as pessoas descobrissem outras coisas. Então eu ficava naquele espaço de tentar selecionar aquilo que as pessoas iam ver. Aquilo que daria certo. Exatamente. Então o cantor da igreja, enfim, tem todo esse espaço. Mas como eu via que não estava dando certo, e não era só uma questão assim de me esconder, ponto, era porque eu acreditava naquilo, porque eu queria de fato que Deus me libertasse daqueles sentimentos, porque até então tudo que eu tinha aprendido era de que aqueles sentimentos eram errados, eram pecado, e que aquilo me afastava de Deus, que para mim a fé naquele momento tinha um valor muito grande, Deus era muito importante para mim, então era para além, né, de um movimento religioso sem sentido. Entendi. A religião era muito importante para mim. E eu nem entendia como religião, era Deus e o meu relacionamento com Deus. Você fundiu o conceito de religião com Deus. Exatamente, essa ideia de que Deus... eu não tenho uma religião, eu tenho um relacionamento com Deus. Deus é importante para mim e eu quero fazer coisas que possam agradá-lo. Né? E até então... A Bíblia era a minha única referência e a Bíblia dizia que a homossexualidade era pecado.